Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Pessoal, tá chegando muita gente nova por aqui e eu gostaria de aproveitar esse vídeo para dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando. Eu tô muito feliz em ter vocês por aqui e eu gostaria de aproveitar para dizer para vocês que a gente tem mais de 170 vídeos aqui no canal e que eu vou deixar uma playlist num comentário fixado com um monte de casos para vocês. Pessoal, os vídeos mais antigos não tem tanta qualidade de imagem e de som, porque a gente vai evoluindo com o tempo, né? É natural. Mas foram todos feitos com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Mas agora, pessoal, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Para que a gente consiga entender o porquê esse caso foi tão popular na época e deixou os jornais neozelandeses frenéticos e as pessoas alucinadas com o julgamento, nós precisamos voltar um pouquinho na história e esclarecer um detalhe. Na década de 50, a homossexualidade era considerada uma doença e diversos médicos e psiquiatras se reuniam com a intenção de criar uma cura. Terapias à base de estrogênios eram comuns em indivíduos do sexo masculino, e em relação às mulheres, a homossexualidade era comumente associada a desvios de caráter, rebeldia e possessões demoníacas. Foi somente em 1990 que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade de sua lista de doenças. Essa decisão não acabou com o preconceito e discriminação, mas foi um passo importante para a compreensão da homossexualidade como identidade sexual, que não necessita de cura. Eu estou dizendo tudo isso porque na época dos fatos envolvendo o caso de hoje, duas meninas foram classificadas por diversos jornais da época como o primeiro casal homoafetivo assassino da história do país. Entretanto, não era bem essa a verdade e vocês vão entender o porquê. E agora nós vamos conhecer e saber tudo sobre o caso Pauline e Juliet. Pauline Parker nasceu no dia 26 de maio de 1938, em Christchurch, na Nova Zelândia. Ela era filha de Herbert e Honora Harper. O casal tinha um pequeno comércio na cidade e levavam uma vida bastante simples. Eles tinham uma pequena peixaria e eram muito conhecidos na região. Pauline tinha uma irmã mais velha chamada Wendy, e sua infância e adolescência foram bastante conturbados. Quando tinha apenas 5 anos, ela foi hospitalizada por osteomielite. A osteomielite, pessoal, é uma condição médica caracterizada por um processo de infecção ou inflamação em um osso, que pode ser causada por uma bactéria ou fungo, por exemplo. Apesar de ter sobrevivido aos dolorosos tratamentos, ela passou a sofrer dores crônicas nas pernas durante toda a sua juventude, o que obviamente impossibilitou a jovem de participar de todas as atividades físicas da escola. Isso deixou a garota bastante frustrada, porque ela tinha interesse e admirava bastante as atividades esportivas. Pauline, então, se inclinou para as artes e também demonstrou um talento singular com a escrita criativa. Os pais das irmãs Pauline e Wendy nunca foram religiosos, mas, apesar disso, as duas passaram algum tempo frequentando a Igreja Metodista do Leste, e se tornou comum as saídas delas em passeios e também acampamentos organizados pela igreja. Foi no colégio Christian Church Girls High School, um colégio apenas para meninas, onde Pauline e sua irmã estudavam, que Pauline conheceu uma garota chamada Juliet Hume, e dali em diante a formação de uma inquebrável amizade mudaria radicalmente o curso da vida das duas garotas. Juliet Hume era apenas alguns meses mais nova que Pauline, e elas estavam no mesmo ano da escola. A menina Juliet nasceu na Inglaterra, mas infelizmente foi hospitalizada com tuberculose ainda quando criança. Por conta disso, os médicos disseram que o clima frio daquele país só pioraria o quadro clínico da garotinha. Então ela e sua família foram enviados para viver na África do Sul e depois no Caribe. A ideia dos profissionais da saúde era de que climas mais quentes fossem benéficos para a recuperação da menina. Logo quando entrou na adolescência com quase 13 anos de idade, seu pai, chamado Henry Hume, um renomado físico da época, foi nomeado reitor da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia,
e com isso a família acabou se mudando para Christchurch. A família de Juliet nunca protestou e acompanhava o marido para onde quer que ele fosse. Como eu disse ainda agora, a amizade entre Pauline e Juliet ganhou laços profundos e as duas logo se tornaram inseparáveis. As duas garotas compartilhavam um sonho em comum, o sonho de ser famosa. As duas eram muito criativas e uma incendiava a imaginação da outra, e logo criaram um mundo paralelo de fantasias e desejos. Sempre que tinham tempo livre no colégio, ou mesmo quando estavam uma na casa da outra, as meninas perdiam horas inventando histórias que as duas viveriam. Elas faziam planos para quando estivessem famosas e conhecidas internacionalmente. Elas até criaram novos nomes para uma chamar a outra. Elas seriam Gina e Débora. O ápice da carreira delas seria fazer fortuna como atrizes nos cinemas de Hollywood. No começo, as famílias de ambas as garotas ficaram muito felizes com a amizade das meninas, mas após algum tempo essa amizade começou a se tornar motivo de preocupação, porque elas não desgrudavam mais uma da outra. Alguns meses depois, Juliet foi internada novamente pelo mesmo motivo. A tuberculose parecia que não daria sossego para a família da garota tão cedo. Por outro lado, tanto a família de Juliet quanto a família de Pauline ficaram até certo ponto aliviadas, porque aquela era uma oportunidade das meninas passarem um tempo longe uma da outra. Mas essa separação não durou muito, porque assim que Juliet recebeu alta do hospital, as duas amigas retomaram a amizade de maneira ainda mais intensa. Porque para elas aquele era um sinal de que as duas tinham sido predestinadas a viver juntas e que dessa maneira venceriam qualquer barreira. As meninas inclusive chamaram seus pais para conversar e disseram que estavam trabalhando em diversos romances que virariam excelentes livros. A intenção delas era se mudar para a América do Norte, onde elas venderiam seus contos e livros para serem encenados em Hollywood. Os pais da Pauline ficaram realmente muito preocupados com a dependência que sua filha demonstrava em relação a Juliet. Com isso, eles tomaram a decisão de levar sua filha a uma consulta com um importante psiquiatra da região. O profissional avaliou a garota e informou aos pais que ele suspeitava que as duas tinham um vínculo amoroso homoafetivo. Neste mesmo período, as curiosas meninas Juliet e Pauline descobriram que a mãe da Juliet estava tendo um caso com um homem chamado Walter Perry. O adultério por parte das mulheres naquela época era visto com grande reprovação e também era considerado vergonha social, e com isso o casamento dos pais de Juliet ficou bastante comprometido. Poucas semanas depois, o Dr. Henry, pai da Juliet, entrou com um pedido de divórcio. Até aí, para as meninas, estava tudo bem. O problema foi quando os pais de Juliet decidiram que ela iria embora da Nova Zelândia para ficar com um parente na África do Sul. Seu pai disse que queria logo que ficasse pronta a documentação do divórcio, porque ele estava envergonhado demais com aquela situação toda e renunciou ao cargo na universidade. Ele não queria mais morar na cidade. Foi aí que a Pauline e a Juliet entraram em desespero com essa terrível decisão e não aceitaram de maneira alguma que fossem separadas uma da outra. Juliet então propôs que Pauline fosse embora com ela e seu pai, mas é evidente que nem os pais dela e muito menos os pais da Pauline concordariam com isso. As duas estavam com 15 anos de idade e aquela ideia era categoricamente inaceitável. Em junho de 1954, as meninas começaram a planejar algo terrível. Na cabeça delas, elas tinham a solução de todos os problemas que tinham sido criados para impedir que elas ficassem juntas. No dia 22 de junho de 1954, Honora levou sua filha Pauline e a amiga de sua filha Juliet para passear em um parque chamado Victoria Park, na cidade de Christchurch mesmo. As três utilizaram um quiosque local para tomar chá e conversar. O teor da conversa não foi nada agradável, mas mesmo assim elas saíram do quiosque juntas e foram passear pelo parque. Pouco tempo depois, as duas meninas correram de volta para o quiosque cobertas de sangue e gritando desesperadas por socorro. Elas foram recebidas por Agnes e Kenneth Rich, donos da casa de chá. Elas então contaram que Honora tinha caído e batido a cabeça. O corpo da Honora Ripper foi encontrado por Kenneth Rich. Honora tinha grandes lacerações na cabeça, pescoço e rosto, além de pequenos ferimentos nos dedos. A polícia foi chamada e o corpo de Honora foi encaminhado para análise. As autoridades começaram a investigar o caso rapidamente e ouviram os familiares das duas meninas.
A polícia logo descobriu a arma do crime na floresta próxima, e a história das meninas sobre a morte ter sido acidental rapidamente desmoronou. Ainda naquela mesma noite, a polícia encontrou o diário com as anotações de Pauline. No dia seguinte, dia 23 de julho, as garotas foram presas por assassinato. As investigações comprovaram que as meninas utilizaram um tijolo dentro de uma meia velha e avançaram na direção de Honora. As duas foram possuídas de uma raiva terrível e se revezavam na tarefa de golpear a mulher. Honora sofreu diversos ferimentos e a causa do falecimento foi inúmeros traumas em seu crânio. Antes do início do julgamento, descobriu-se que Honora Ripper nunca se casou de fato com Herbert Ripper, o homem conhecido como seu marido. Ela e Pauline foram referidas por seu nome de solteira durante o julgamento. Portanto, elas eram referidas como Honora Parker e Pauline Parker. O julgamento ganhou bastante notoriedade e gerou bastante especulações sobre a possível homossexualidade e insanidade das meninas. Como as meninas eram muito jovens para serem condenadas à pena capital sob a lei da Nova Zelândia na época, elas foram condenadas e sentenciadas a serem detidas por vontade de Sua Majestade. Na prática, essa sentença significa que elas seriam detidas a critério do Ministro da Justiça. A defesa das meninas apresentou uma afirmação de insanidade mental, mas o júri rejeitou a tese da defesa, e em 28 de agosto, as duas foram condenadas por assassinato. A motivação do assassinato era a ideia de que se estivesse sem sua mãe, Pauline seria finalmente enviada para morar com sua amiga Juliette. É óbvio que essa ideia não fazia qualquer sentido. Inclusive, as duas passaram a imaginar que seriam presas juntas, mas não foi isso que aconteceu. Cada uma delas foi enviada para uma prisão diferente. Elas nunca mais se viram depois disso. Pauline passou 5 anos na prisão de Paparrua, que fica a cerca de 20 quilômetros de onde sua família morava. Assim que foi libertada, ela ingressou na Universidade de Auckland e se formou em 1964. Em seguida, ela trabalhou por 1 ano como bibliotecária e depois se mudou para a Inglaterra. Lá ela trabalhou como bibliotecária em Londres por um tempo, mas logo desistiu da profissão. Em 1997, um jornalista da Nova Zelândia encontrou Pauline Parker em uma pequena vila em Kent, na Inglaterra. Pauline mudou seu nome para Hilary Nathan e era agora uma católica devota que ensinava as escrituras para as crianças, além de ensiná-las a andar a cavalo. Já Juliette Hume cumpriu sua pena e voltou para a Inglaterra, onde tornou-se comissária de bordo. Por um período, ela morou nos Estados Unidos e se filiou à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1968. Mais tarde, ela se estabeleceu na vila escocesa de Port Mahomack, onde morava com sua mãe. Ela mudou seu nome para Anne Perry e mais tarde se tornou uma grande escritora britânica. Em 2006, ela deu uma entrevista onde afirmou que ela e Pauline nunca foram homossexuais. Ela admitiu, entretanto, que embora nunca tenham sido homossexuais, a relação das duas era totalmente obsessiva. Juliette, que agora se chamava Anne Perry, disse que em relação à sua participação no assassinato, ela tinha tomado uma decisão profundamente errada. Ela acrescentou que tinha medo de que a Pauline tirasse a própria vida, e ela viveria eternamente com o sentimento de culpa. Sobre sua prisão, ela contou que se tornou a única criança presa na prisão feminina de Mount Eden, em Auckland. Ela afirmou que passou os primeiros 3 meses na solitária, onde chorou muito, completamente arrependida. Ela foi libertada aos 21 anos e foi levada para a Inglaterra junto de seu pai. Anne Perry é autora de mais de 50 títulos de romances policiais. Quando sua mãe faleceu, ela passou a morar com seu irmão, um médico aposentado, ainda em Port Mahomack, na costa leste da Escócia. Ela também está completamente envolvida com a comunidade Mormon, depois que se converteu à igreja há 35 anos atrás. Em 2017, Anne Perry deixou a Escócia e mudou-se para Hollywood para promover de forma mais eficaz os filmes baseados em seus romances. E agora eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. A pena delas foi justa? Passaram menos de 10 anos na cadeia, foram libertadas e seguiram com sua vida. Ambas receberam novos nomes e uma delas inclusive conseguiu realizar o sonho de ser famosa e reconhecida, com outro nome, é claro. O que vocês pensam sobre tudo isso? E para quem ficou comigo até agora já sabe, né, gente? Deixa o like que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.